Bom, isso vai dar a seguinte expressão: n vezes n vezes 2n mais 1 e vezes n mais 1. E tudo dividido por 6. Ok. Bom, então, aqui você tem uma expressão que não é uma PA e nem é uma PG. Então, a fórmula não vem daí, né? Então, como é que eu encontro essa fórmula? Qual a solução? Como é que eu encontraria uma expressão para essa somatória? Então, esse é o exemplo 373. Então, a interpolação consegue responder essa questão também. Ali está montada no texto e só não está resolvido o sistema. A gente vai fazer o exemplo mais simples de cima, que é só com a variável k e não k ao quadrado. Ok. Bom, então a questão para provar que isso vale para todo n, a interpolação não resolve. Tá? O que a interpolação faz é mostrar que a fórmula é aquela. A gente ignora esse lado aqui, ó, a gente faz as contas só com essa parte aqui, e aí a gente encontra essa expressão. A interpolação me dá a expressão. Mas a interpolação só garante que essa expressão vale para aquele grupo de pontos. Para provar que essa fórmula vale para todo n, aí você vai ter que usar a indução, entendeu? Quer dizer, quando você constrói a fórmula com um grupo de pontos e observa que vale para mais alguns ali, você já fica mais seguro. Você valida ela para mais alguns pontos, você já fica mais seguro que ela vai funcionar. Porque se tiver que dar problema, vai dar problema logo nos primeiros. Muito provável. Talvez no primeiro não, mas no segundo já vai dar. Uns 2 pontos ali já vai ter motivos para poder acreditar que não vai dar certo. Ok. Então vamos resolver isso aqui. Como é que a gente chegou nessa fórmula aqui usando interpolação? Vamos deixar esse exemplo está feito lá no texto também. Só falta escalonar o sistema lá para achar a solução. Pronto. Então vamos montar o problema, tá? Retornando aqui. Seguinte. A gente tem uma função C372. Ok, a gente tem uma função que é f de n é igual a somatória k de 0 até n de k. Bom, essa é a função original. A gente quer aproximar essa função por um polinômio. Quando a gente fala aproximar, se a função puder ser escrita exatamente como um polinômio, essa aproximação vai ser exatamente a função. Então, é isso que a gente vai encontrar. Como a expressão aqui, a gente já sabe que a expressão é n vezes n mais 1 sobre 2. Se você desenvolver isso aqui, vai dar n ao quadrado mais n sobre 2. Ou seja, aí você coloca esse coeficiente aqui, fica 1/2 de n ao quadrado mais 1/2 de n mais 0. Então, isso aqui é um polinômio de grau 2. Tá? Então, vamos supor que a gente consiga um polinômio de grau 2 que expressa essa função. Então, o polinômio de grau 2 é
polinômio de grau 2 é a n ao quadrado mais bn mais c. O n é a variável e o a, b e c são os coeficientes. Se a gente quer encontrar os coeficientes que são 1 meio e 0. Então a gente usa a variável n para montar a equação, joga alguns valores da variável n para montar equações, e os valores a, b e c são as incógnitas. Talvez fique um pouco mais fácil de entender se você colocar assim, ó, x, y, z. Porque eu estou procurando, na verdade, os coeficientes. Geralmente, a gente pensa na função an2 mais bn mais c, a gente pensa nesses caras aqui como sendo números, né? Então, a, b e c passam um pouco mais a ideia de número. Mas nesse caso, eles são as incógnitas. O a, b e c são as incógnitas. Vou deixar a, b e c. Só estou comentando, colocando x, y, z, só para vocês já terem uma ideia de o que vem aqui são variáveis. Então, vou usar esse modelo aí. E aí eu vou montar um sistema fazendo o seguinte, ó, eu calculo f de 0, a função é essa daqui, ó. Então, quem é f de 0? F de 0 é a soma de k de 0 até 0. Então, isso é 0. Falou aqui. F de 1, quem é f de 1? É 0 mais 1. Aí, somando isso dá 1. E quem é f de 3? F de 3 é 0 mais 1, f de 2. F de 2 é 0 mais 1 mais 2, que dá 3. Ok. Bom, aí eu monto um sistema. O sistema é o seguinte, ó. O sistema é f de 0 é 0, f de 1 é 1 e f de 2 é 3. Esse é o sistema. Aí quando eu desenvolver esse lado esquerdo aqui, usando essa expressão, eu vou ter uma expressão em a, b e c. Então a expressão em a, b e c é igual a 0. A vantagem aqui é que os coeficientes estão multiplicando expressões da variável. Já dava para a gente pensar uma coisa mais generalizada, ao invés de usar n ao quadrado, eu usar funções de n. Você poderia usar a função seno, usar funções inteiras. Por exemplo, você pode pegar o resto da divisão de n por 3, por exemplo. Isso dá uma função. Então, poderia botar um coeficiente. O que interessa é que esses coeficientes não estejam sendo manipulados, como, por exemplo, ó, a ao quadrado. Né? Você colocar a ao quadrado, o coeficiente já é o número, não precisa manipular ele. Tá? Ele já está lá fixo. A função que vem aqui pode ser qualquer coisa de n. E aí, porque fazendo isso, você acaba caindo num sistema. Tem uns exemplos mais para diante aí, que essas funções são funções usando parte inteira. Tá? Quando chegar lá na parte de espaço vetorial, aí eu monto um exemplo lá, onde eu penso em funções como vetores. Então, ok. Bom, aqui é o seguinte, ó. Se você colocar 0 no lugar de n, o que vai dar isso aqui? Isso vai dar 0a, dá 0a, 0 vezes a, na verdade é a vezes 0 ao quadrado, então 0 vezes a. 0 vezes b, 0 vezes b. E
C sozinho. C é igual a 0. Ok, então a primeira linha foi jogando 1 na variável n, 1 ao quadrado vai dar 1. Então ficou 1a, 1 vezes b, 1b e mais c, isso dá 1. E terceira linha aqui está dizendo o seguinte, ó, joga 2 no lugar de n, vai ficar 2 ao quadrado, 4, 4 vezes a, 2 vezes b, mais 2b, mais c, isso é 3. Eu estou trocando a ordem, né? Estou trocando a ordem porque a variável está do lado direito, jogando para lá para ficar no formato de sistema. Aqui o a está fazendo papel de x, o b fazendo papel de y e o c fazendo papel de z. Ou x1, x2, x3. Ok? Bom, então, esse sistema ele tem uma matriz aumentada que é a seguinte. 0, 1 e 4. 0, 1 e 4, 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, e aqui o coeficiente é 1, ó. 1, 1, 1. E do lado direito é 0, 1 e 3. Bom, só um comentáriozinho aqui. Essa matriz dos coeficientes, essa matriz é uma matriz especial. Ela tem uma coluna de uns, aqui tem as entradas dos elementos que são distintos, 0, 1 e 2, que são os x dos pontos que foram da amostra, e aqui é o quadrado deles, ó, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Tá? Essa matriz, nesse formato, se tiver essa hipótese de que essa coluna, essa penúltima coluna, né? A última coluna e a penúltima coluna. Se essa coluna for toda formada por elementos distintos, essa matriz aqui, ela é inversível. Tá? Se esses caras forem distintos, a matriz de Van der Monde, ela é inversível. O motivo passa pelo determinante. Se tem uma expressão para o determinante, vai ficar em termos de expressões assim, que envolve diferenças desses elementos, ó, 0 menos 1, 1 menos 2 e 0 menos 2, 0 menos 2. O determinante vai envolver expressões produtos dessas expressões. E como eles são distintos, nenhum desses fatores é zero e a determinante é diferente de zero. Então passa pelo determinante. Ou seja, o que essa teoria dá? Ela me garante que se essa matriz é inversível, eu consigo uma solução. Tá? Então, para o plano, esse problema é fácil de você resolver. Se você fixa pontos em x e pontos em y, desde que os pontos em x sejam distintos, você vai conseguir resolver o problema, você vai conseguir um polinômio que interpola naqueles pontos. Você tem a garantia que você consegue um polinômio que passa por aqueles pontos. Você pode escolher lá aleatoriamente os pontos. Desde que os x sejam distintos, você não coloca nenhum ponto repetido na lista, né? Se você colocar x, vou fazer esse exemplo aqui. Se você colocar um ponto assim, aqui, ó, passa uma reta aqui, e aí você coloca dois pontos em cima da mesma reta, aí o polinômio não pode passar por ali, né? O polinômio é uma função que não se repete, é uma função. O gráfico, toda vez que você corta o gráfico de um polinômio, você vai ter uma interseção só. Aqui, se o polinômio passa por ali e por aqui, então ele teria que fazer assim, ó, fazer uma coisa assim, e aí você teria mais do que uma interseção. Então não seria função, né? Ok. Mas você tem duas garantias. No começo eu falei de uma outra garantia, que é
a qualidade da aproximação. Essa história aqui da matriz inversível é que te garante que você vai conseguir resolver o problema. Você vai encontrar um polinômio que interpola, que passa por aqueles pontos certinhos, desde que esses caras não sejam iguais. Você vai conseguir o polinômio. A outra garantia que você tem na interpolação é que, se você for aumentando o grau do polinômio, você vai conseguindo aproximações melhores. Você vai aumentando o grau e dando mais pontos de amostra, né? Você vai crescendo a sua amostra e então o sistema fica maior e aí você vai aumentando o grau. Então aqui, ó, por exemplo, a gente veio com 3 expressões, né? Se eu colocar aqui mais d vezes n ao cubo, aí já vou ter mais um coeficiente. Então vai ter mais uma coluna no sistema. Aí eu vou precisar de aumentar mais uma linha, vou ter que colocar mais pontos, mais amostras aqui, ó. Coloquei o ponto 0, 0, né, por causa do 0, 0. Coloquei o ponto 1, 1 e o ponto 2, 3. Então essa é a nossa amostra. Tá? Se você aumentar o grau e colocar mais um ponto, para esse problema não vai fazer diferença, porque a gente vai concluir que esse coeficiente é 0, né? Porque essa função já é um polinômio de grau 2. Então, mas se ela não fosse expressa, bem expressa por esse polinômio de grau 2, você poderia aumentar o grau e aí você teria uma precisão melhor. Então você tem 2 garantias. Uma é que você consegue o polinômio, né? Você sempre consegue um polinômio que interpola aqueles pontos. E a outra garantia que você tem é a qualidade dessa aproximação. Se não tiver boa aproximação, você pode aumentar o grau do polinômio e você vai ter uma aproximação melhor, né? No sentido que próximo dos pontos você tem uma precisão, no ponto você tem uma precisão exata, nos pontos da amostra. Próximo desses pontos você tem uma aproximação boa, né? Essa garantia que a gente tem é mais no sentido de próximo dos pontos. Então, para você ter uma precisão muito boa, você precisa de vários pontos, porque aí vamos fazer um desenho aqui. Você tem, por exemplo, um ponto. Próximo dele, você tem uma precisão razoável, né? Vamos colocar uma coisa assim. Quando você vai se afastando desse ponto, aí você vai perdendo a precisão. No ponto é exato. Próximo do ponto é boa. Quando você se afasta do ponto é ruim. Pode ficar ruim. Então o que você deveria fazer? Ó, vamos supor que a função se intersecta aqui de novo. Então, ao invés de pegar esse ponto e esse, você acrescenta mais um ponto. E aí você melhora a precisão, né? Mas você não tem muitas garantias aí de... O que acontece? Olha, então a função vai ser obrigada a passar por aqui também. Passou aqui, aqui e aqui. Mas ela pode, nesse meio intervalo, fazer uma coisa bem exagerada aqui para conseguir passar por ali, né? E aí se distanciar. Então tem que pensar um pouquinho aí quanto a essa garantia completa aí. Quer dizer, o máximo de distância entre uma função e a outra, né? Talvez você coloque um ponto e esse ponto, ao invés de ajudar, ele piora. Por que isso não acontece? Ou será que isso acontece? Eu tenho que pensar um pouco aí para ver se isso acontece. Acho que não, minha intuição diz que não, mas eu teria que pensar por que isso não acontece. Bom, vamos fazendo as contas aí, a gente vai pensando. Ok. Bom, então é o seguinte, eu montei o meu problema é essa somatória, eu tenho um modelo e eu formulei uma proposta aqui que é
essas condições. A função tem que satisfazer essas condições. Aí chegamos num sistema. Eu tenho que resolver esse sistema e encontrar A, B e C igual a 1 meio e 0. Então vou fazer isso, vou resolver o sistema e chegar nessa solução. Tá? Eu acho que no texto não está feito, só tem a resposta. Ali, o sistema foi, no primeiro, A, B, C e D, A, B e C. Na verdade o exemplo não está nem certo aí, né, no texto. Aí tem a resposta de um outro problema. Eu tenho que dar uma olhadinha ali. Tem a resposta de um outro problema e depois a resposta do problema de fato. Tem uma coisinha estranha no exemplo lá no texto. Bom, o que a gente tem que fazer então é escalonar essa matriz aqui e encontrar esses valores aqui. Então vamos fazer isso. Os exemplos de escalonamentos que eu dei aí, eles são bem simples. A ideia lá era a gente escrever a solução como solução particular mais a solução do sistema homogêneo associado. Escrever naquele formato. Esse sistema aqui, ele já é um sistema que não foi feito para isso. Foi feito por causa do problema original. Então, o escalonamento desse sistema aqui é mais elaborado. É bom porque a gente vai ver uma coisa diferente agora. Então tá, a gente está com 0, 0, 1 e 0, 1, 1 e 1, 4, 2, 1 e 3. Se você fosse resolver esse sistema direto, usando as variáveis, olha, C é igual a 0. Então você já conclui, C é igual a 0. Aí joga aqui, ó, então ficaria A mais B é igual a 1 e 4A mais 2B é igual a 3. Então o seu sistema fica um pouco mais simples. Ó. Aí você multiplica por 2 aqui, fica 2, 2 e 2. Aí subtrai e aí sobra aqui 2A é igual a 3 menos 2, 1. Aí você encontra A igual a 1 meio e substitui na primeira equação, volta aqui para 1. Substitui meio mais B é igual a 1. Aí você conclui que B é igual a meio também. E é a resposta que a gente já estava prevendo, né? Então, são essas três aqui. 0, 1 meio e 1 meio. Então, você já consegue resolver direto. Direto é mais rápido. Só que eu vou fazer o escalonamento justamente porque o escalonamento é um pouco diferente. Agora, a gente vai ter que fazer umas coisas um pouquinho diferentes, que é gerar o pivô, que a gente não fez isso nos exemplos, né? Então, vou fazer o escalonamento, vou chegar na mesma coisa. Aqui é bem mais rápido, ó, bem mais rápido nesse caso. Tem muitos zeros aqui, né? Ok, então vamos fazer as continhas lá. Bom, então a primeira coisa é a seguinte, olha, aqui não tem um pivô. Esse cara não é 1. Não é 1 e pior do que isso, ele é diferente de 0. Ele é 0, na verdade. E nem diferente de 0 ele é. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a linha 1 com a linha 2 para colocar um pivô lá. Para colocar um cara diferente de 0 aqui. Eu poderia trocar com essa. Aí eu colocaria um cara diferente de 0 lá. Aí eu teria que dividir ainda. Então a primeira coisa eu vou trocar com a segunda linha. Então faz linha 1 com a linha 2. E aí a gente obtém 1, 1, 1 e 1. A linha 2 é 0, 0, 1 e 0. E a linha 3 repete. Ok, agora eu vou usar esse pivô para zerar abaixo.
só tem o 4, o segundo aqui já está 0. Então não preciso zerar esse cara não. Então vamos fazer o seguinte, ó, linha 3 somado com menos o elemento que eu quero zerar, menos 4, vezes a linha do pivô, que é a linha 1. Então é isso mesmo, só vou escrever um pouquinho mais compactado aqui. Linha 3, menos 4, linha 1. Então, repito a linha 1. Repito a linha 2. E a linha 3 vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4 com 4 dá 0. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, somado com 2, menos 2. Menos 4 vezes 1, menos 4, com 1, menos 3. E menos 4 vezes 1, menos 4, somado com 3, menos 1. Ok. Bom, aí a próxima posição é aqui, ó. Eu queria que aqui tivesse um número 1. Eu queria um pivô ali. Novamente, a gente tem aquela situação, nem diferente de 0 o cara é. Então, eu não posso nem fazer a operação agora. Tenho que fazer primeiro uma troca. Então, eu vou trocar com a linha 2. Eu quero colocar um número 1 ali para formar um pivô. Então, vou procurar um cara diferente de 0 nessa submatriz. Ó. A gente conseguiu resolver o problema aqui para cima. Aqui para cima eu já tenho um pivô. Então, a linha 1 não é mais problema. A primeira coluna nós zeramos. Então, eu vou olhar dentro dessa submatriz aqui, o primeiro lugar que tem alguém, a primeira coluna que tem alguém diferente de 0. Esse é o algoritmo aí. Você vai achar a primeira coluna que tem alguém diferente de 0. Aí você achou o cara diferente de 0, joga para cima. Se aqui fosse 0, aí você iria para a segunda coluna. Achar o primeiro cara que é diferente de 0, jogar lá para cima. Então, aqui já achou 1 na primeira coluna mesmo. Então, a linha 2 eu vou jogar para a linha 1. A linha 3 eu vou jogar para a linha 1. Perdão, a linha 3 eu vou jogar para a linha 2. Então, eu vou trocar linha 2 com a linha 3. Linha 2 troca com a linha 3. Então, resulta no seguinte. 1, 1, 1 e 1. 0, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 0, 1 e 0. Automaticamente a linha de zeros vai para o final. A linha que tem mais zeros vai para o final. Mas a motivação é colocar um pivô no lugar certo. Bom, agora para poder fazer esse 2 negativo ali virar um pivô, virar 1, eu vou ter que dividir por menos 2. Então, vou fazer linha 2 dividido por menos 2. Então, vai ser linha 2 barra menos 2. Ok, então vai ficar assim. Repete a linha 1. A linha 2 vai ficar 0 dividido por menos 2 dá 0. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1, que era o objetivo, era fazer esse cara virar 1. Menos 3 dividido por menos 2 dá 3 meios, o sinal desaparece e o resto fica do jeito que está. Menos 1 por menos 2 dá 1 meio. 1 meio. Aqui vai ficar 0, 0, 1 e 0. Ok. Bom, a gente tem então pivô, pivô, pivô. E nós vamos usar esses pivôs para zerar acima. Então, eu vou usar esse cara aqui
para zerar aqui em cima. Zerar isso e zerar isso aqui. Então, agora nós vamos da direita para a esquerda. Talvez aqui fosse mais simples você zerar esse cara aqui, mas não é o caso. Então tá, então vamos fazer o seguinte, ó, linha 1 somado com menos... Oi. Tecnicamente, menos 2 dividido por 2 não dá menos 1, não? Menos 2 dividido por menos 2? Ah, não, por menos 2 tá certo. Entendeu? É porque é o menos, né? Tá bom. Ali tá tudo negativo, né? Então quando divide por um negativo vai ficar tudo positivo, tá vendo? Valeu. Então ficou L1 vezes menos 1 vezes a linha do pivô, que é a linha 3. E aqui para zerar esse cara é linha 2 somado com menos o cara que eu quero zerar, que é 3 meios vezes a linha do pivô, que é a linha 3. E aí não tem muita conta para fazer, porque aqui é zero, tá vendo? Então esse zero, o zero, quando você multiplicar por zero vai dar zero, então não tem mais nada para fazer. Aqui, ó, aqui tudo é zero, essa linha toda é zero. Aqui poderia não ser zero, né? Só que nesse caso é zero também. Então só vai fazer conta nessa coluna, mas essas contas aqui já são as contas que a gente já sabe que é a resposta. Então não tem conta para fazer aí praticamente. Efetivamente não tem conta para fazer. Então vamos lá. Então vai ficar, ó, menos 1 vezes 0 somado com 1, deu 1. Repete. Menos 1 vezes 0 somado com 1, também deu 1. Menos 1 vezes 1 somado com 1, deu 0, que era o objetivo. Menos 1 vezes 0, 0 com 1, 1, repetiu também. Linha 2, menos 3 meios vezes 0 somado com 0, repete. Menos 3 meios, 0 com 1, 1. Menos 3 meios vezes 1, menos 3 meios. Com 3 meios, 0, que era o objetivo. Menos 3 meios vezes 0, 0. Somado com 1 meio, 1 meio. Ok. E a última linha só repito. 0, 0, 1, 0. Agora tem mais uma continha para fazer, que é usar esse pivô para zerar aqui em cima. Então vai ficar linha 1 somado com menos o cara que eu quero zerar, que é 1, vezes a linha do pivô, que é a linha 2. E aí eu tenho... acho que deu uma travada na internet. Foi, voltou. Ok. Isso aqui é linha 1 menos a linha 2. Então 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1 meio, 1 meio. Linha 2, 0, 1, 0, 1 meio. E linha 3, 0, 0, 1, 0. Ou seja, se voltar para o sistema, você vai obter a resposta, que é ABC igual a 1 meio, 0. Ou seja, a sua função f de n é 1 meio vezes n ao quadrado mais 1 meio vezes n mais 0. O 0 desaparece, coloca o n em evidência, fica 1 meio vezes n, tem 1 meio e tem n, ó, dá para colocar em evidência. 1 meio vezes n, aí sobrou um n e aqui 1. N mais 1. Ou seja, a sua função é n vezes n mais 1 divide por 2. Pronto. Então é isso aí, tá vendo? Você formulou o problema lá e acabou chegando na expressão. Agora, essa expressão ela vale para quem? Ela vale para n igual a 1. Ela funciona, ela vai ser exatamente quando n for igual a 1, quando for igual a 0 ou igual a 2. Para esses valores de n,
Essa função dá exatamente a resposta. Agora, por que ela funciona para todo n? Ela funciona para todo n porque a gente provou isso por indução, né? A gente prova isso por indução. Para alguns pontos você faz por interpolação. Agora, para saber se ela realmente representa o fenômeno todo, aí você vai ter que usar alguma outra técnica, né? No caso, a gente usou indução para provar que isso funciona para todo n. Ok? Então, é isso aí. Interpolação polinomial. Hello. Oi. Quando você vai trocando as linhas, não dá nenhum problema, não? Por exemplo, você trocou lá no início a linha 1 para a linha 2. E depois você trocou a linha 2 para 3. Não altera nada, não? Ah, tá. Olha, por exemplo, eu tinha uma linha aqui que era essa, ó. Vou escrever outra linha. 4A mais 2B mais C igual a 3. Então a gente tinha duas linhas. Quando eu troco duas linhas, na verdade essa é uma discussão que é uma discussão recorrente, que a gente já discutiu isso antes, de uma forma geral, mas não tem problema não, a pergunta vale. A gente está fazendo 3 tipos de operações sobre as linhas. E a gente está fazendo os 3 tipos de operações, quer dizer, você está mudando de um sistema para outro, né? Você começou com um sistema e foi mudando de sistemas, ó. Os sistemas são diferentes, tá? Agora, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que a solução é a mesma. Quer dizer, a gente está fazendo operações elementares que preservam o conjunto de solução. Essa daí em particular que você perguntou, mas não é só para ela que vale. Você pega essas duas equações, se você troca elas de lugar, o que acontece? Aqui você tinha um sistema que estava dizendo A mais B mais C igual a 1, 4A mais 2B mais C igual a 3. Se você troca a ordem, você está dizendo que 4A mais 2B mais C igual a 3 e A mais B mais C igual a 1. É a mesma coisa. Quando você fala de um sistema é um conjunto de equações. Conjunto não tem ordem, tá? O conjunto da equação 1 e a equação 2 e o conjunto da equação 2 e a equação 1 é o mesmo. Você está exigindo as duas ao mesmo tempo. Então não tem ordem. Então é como se fossem todas ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Obrigado. Pois é. David, né? Davi. Desculpa, Davi. Davi, mas não é só essa operação. Ó. Por exemplo, uma operação que a gente fez, dividimos por menos 2. Por que isso não muda as coisas também? Porque você está multiplicando por menos meio. Você está multiplicando por um cara que é diferente de zero. Tá? Todos esses processos que a gente está fazendo, eles não afetam o conjunto de solução. Multiplicar uma linha por um número e somar na outra, isso não afeta o conjunto de solução também. No texto tá escrito lá isso. Dessa vez eu não demonstrei eu dei exemplos do porquê que isso acontecia e tal. Mas são 3 tipos de operação. Trocar linhas, a gente trocou aqui, dividir, multiplicar por um número diferente de zero e multiplicar por um número e somar na outra linha. Essas 3 operações, elas não afetam o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução desse sistema, aqui tem um sistema associado a essa matriz, né? Essa matriz é a matriz aumentada de um sistema. Essa matriz é a matriz aumentada do sistema também. Cada matriz dessa é uma matriz aumentada do sistema. Cada sistema desse, ele tem o mesmo conjunto de solução. Por quê? Porque as operações foram essas 3 operações. Trocar a linha, multiplicar uma linha por um número diferente de zero e multiplicar por um número e somar na outra. Multiplicar uma linha por um número e somar em outra. Então essas 3 operações, elas não mudam o conjunto de solução.
Então, responda sua pergunta aí no geral. Não tem problema, né? Ok? Então, vou encerrar e vou fazer cortar a gravação aqui, fazer um intervalo aí, e a gente volta depois.